Uma das frentes de atuação do BRICS é com a juventude. Inclusive, existe a cúpula de juventude do BRICS, que acontece em Brasília como um dos eventos paralelos desse ano sob a presidência do Brasil. E a gente vai conversar com Tainá Osler, que é uma dessas pessoas da juventude que vai estar na cúpula. Não só está na cúpula, né, Tainá, mas também você foi escolhida para representar todo o Centro-Oeste nessa cúpula. Conta pra gente, que representação é essa? Bom, Luiz, durante a presidência do Brasil, houve uma iniciativa para poder alavancar a participação da sociedade civil nesse evento e foram feitos 5 seminários regionais de forma virtual para eleger um jovem para representar a sua região. Aqui no Brasil nós temos 5 regiões. E no meu caso, eu fui escolhida para representar a região Centro-Oeste, a região central do Brasil. E nós vamos estar presentes nessa cúpula, nós 5, para ouvir, aprender, contribuir, falar dos anseios da sociedade civil, o que afeta a juventude, qual a expectativa da juventude em relação aos BRICS, e também colaborar, para a gente poder tratar das pautas principais ali que estão rolando na agenda do BRICS. Você é estudante de Relações Internacionais da UNB, tem 18 anos e participa também lá na UNB do Lab BRICS, né? Isso. Explica pra gente o que é esse Lab BRICS. Bom, o Lab BRICS é uma iniciativa que começou esse ano. Lab vem de laboratório, então é um laboratório de estudo dos BRICS, sobre o grupo BRICS. Foi iniciado pelo professor Haroldo Ramanzini Júnior, que é um excelente professor da UNB. Ele me dá aula em uma dessas matérias agora no primeiro semestre, mas além disso ele também é coordenador do curso de pós-graduação, enfim, ele é um cara excelente. E ele teve essa iniciativa de começar um laboratório de estudo sobre os BRICS mais detalhado e aprofundado. No momento é um laboratório um tanto quanto informal. Eu entrei por convite mesmo, eu comentei com ele que eu ia participar do seminário regional e que eu gostava muito desse campo de pesquisa, e ele disse, bom, a gente está com um laboratório, vem participar, e eu falei, claro, vamos, e aí nós somos um grupo, no momento nós somos aproximadamente 10 pessoas, pelo que eu me recordo, e aí nós temos professores, mestrandos, doutorandos e alunos da graduação. E todos juntos a gente elabora esse estudo sobre os BRICS. E é muito bom também, porque a gente já recebeu 2 convidados, e também temos um encontro marcado com outro convidado, que vai lá para poder conversar com a gente. São pessoas que também fazem pesquisa sobre BRICS e compartilham a pesquisa dela para poder enriquecer a nossa pesquisa. Você está no início do curso ainda, né? Eu acabei de entrar, primeiro semestre. Então, eu queria que você pudesse, no alto do seu primeiro semestre, aos 18 anos, poder falar para a gente que é a sua compreensão sobre o BRICS. Porque, além de um grupo, é mecanismo, a presença está no Brasil, também a China tem um papel fundamental nesse BRICS. Qual a sua compreensão do BRICS? Bom, o BRICS ele é um grande espaço de diálogo, né? Na verdade, um espaço de diálogo para os países poderem, para esses países em desenvolvimento poderem compartilhar uns com os outros sobre suas experiências, sobre suas perspectivas futuras, agenda, o que precisa ser tratado. E mais importante, é um espaço em que esses países do sul global podem desenvolver conversas para tentar reverter essa ordem mundial que a gente tem atualmente, que é muito focada em países europeus e nos Estados Unidos, né? A China já é uma grande potência hoje em dia, é inegável, todo mundo já sabe. Então, ela estando no BRICS é um mega diferencial, porque com os outros países, com o Brasil, tem potencial para realmente fazer com que o bloco seja efetivo e possa ser uma força transformadora. Como é que você vê a importância e o papel positivo do grupo, né, para o sul global? Bom, como eu disse, é uma força transformadora, é um grupo que traz destaque para o sul global e, mais importante, que mostra a força que esse sul global tem. Então, que nós não somos meros países que são subjugados a outros. Não, a gente tem potencial, sim, de desenvolvimento. A China já é um país desenvolvido. E que nós podemos, sim, ser protagonistas dessa nova ordem internacional que está surgindo. Você vai acompanhar a cúpula dos líderes, que vai ser no Rio de Janeiro. Você não vai estar lá, mas você vai estar de olho acompanhando a notícia e o que está acontecendo por lá. Claro. Infelizmente não vou poder estar presencialmente, mas estou disposta a ir. Então, qual a sua expectativa para essa cúpula que vai ter lá em julho, no Rio de Janeiro? Espero que seja uma cúpula muito fortuita, com muitos avanços, que o Brasil cedie uma ótima cúpula, que os outros líderes se sintam abraçados em estar aqui, todas as delegações que lá estarão. Realmente, o Brasil é um país muito receptivo e que nesse ambiente em que todos estão confortáveis e felizes de estar ali, com vontade de fazer a diferença, que nós possamos tratar bem a agenda dos BRICS e o mais importante, né, elaborar planos efetivos que tratem essa agenda. Então, não adianta, é ótimo a gente ter uma agenda
diversa que aborda vários temas importantes para o Sul Global, mas mais importante que isso, a gente tem que elaborar um plano concreto de como que a gente vai lidar com esses temas. O BRICS não é um grupo tão formal, então nenhuma decisão que ali seja feita vai ser imposta a nenhum país, não é esse o objetivo dos BRICS, mas eu vejo isso como algo muito positivo, porque mostra que quem está ali realmente quer colaborar. Então, mas que os planos concluídos lá sejam realmente seguidos pelos países, que essas recomendações sejam acatadas. Então agora vamos imaginar um sonho possível, vamos pensar assim. Você foi convidada, vai estar no BRICS lá no Rio de Janeiro, e você é a representante dos jovens do Brasil nesse BRICS. O que é que você poderia dizer lá para os líderes dos 11 países sobre o que é que o BRICS, né, o que é que você poderia apresentar como sugestão em nome dos jovens brasileiros? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, claro. E também dizer que a juventude brasileira realmente vê os BRICS como uma força transformadora, como algo que tem potencial de mudança, que sim coloca os países do Sul Global nesse protagonismo da nova ordem internacional e que a gente espera que lá sejam chegas conclusões que sejam efetivas, que tragam impactos para os nossos países internamente, porque a gente, aqui em Brasília mesmo, a gente vê muita coisa de BRICS, tem BRICS no Congresso, tem BRICS no SERPRO, tem BRICS em todo lugar, mas a gente quer ver os impactos disso no dia a dia. A população precisa disso. Então, por exemplo, no BRICS se fala muito sobre um novo sistema financeiro internacional. A gente quer que esse novo sistema financeiro internacional funcione e a gente quer que o nosso país cresça. Então, a gente quer ver mudança na rua, a gente quer ver o cidadão brasileiro e o cidadão de todos os outros países em desenvolvimento que estão no BRICS podendo usufruir dos benefícios que esse grupo traz para a gente, que esse grupo propõe. Eu continuo imaginando você lá no meio dos líderes dos 11 membros do BRICS, podendo dialogar com eles. E aí um deles vai fazer a pergunta para a senhorita Osler. Qual é a área prioritária que nós do BRICS devemos agir? O que é que os jovens brasileiros vê como área prioritária para que os BRICS atuem mais fortemente? Bom, eu acredito que o que eu disse anteriormente é muito fundamental, uma reforma no sistema financeiro internacional que a gente tem. Porque, infelizmente, com esse sistema financeiro atual, é muito difícil para os países em desenvolvimento, principalmente alguns dos novos membros e para o Brasil também, conseguirem se desenvolver. A China é a economia de exemplo, que a gente admira, porque como em meio a esse sistema atual, eles conseguiram se tornar uma grande potência global. E por isso a gente fica muito feliz de tê-los no grupo. Mas, de fato, essa reforma do sistema financeiro, eu acho que ela é urgente e com ela a gente conseguiria ver os primeiros impactos positivos dentro de cada país dos BRICS. Você, quando fala dessa reforma, você imagina a moeda única, por exemplo? Sinceramente, eu acho que moeda única é um passo muito grande. É sim uma pauta legal, é uma pauta que tem que ser discutida, mas a gente tem exemplos de outros blocos que funcionam assim no mundo, funcionam, mas demoraram muito para chegar lá. E, infelizmente, eu acho que o BRICS tem potencial para isso sim, mas é um plano muito, muito futuro. Falando de algo mais imediato, eu penso principalmente em aumentar o comércio nas moedas dos países dos BRICS. Então, não digo uma moeda dos BRICS, mas eu digo um comércio que não seja dependente do dólar. Então, por exemplo, por que a gente não pode fazer comércio em real? Por que a gente não pode fazer comércio em rublo? Por que a gente não pode fazer comércio... Entende? A gente já faz, mas eu digo realmente expandir isso, tornar isso uma coisa mais viável e que os países usam mais. Além disso, a gente tem, né, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que atualmente está sob presidência do Brasil também, tem crescido, mas ainda precisa de mais investimento, e o Fundo Contingente de Reservas. Eu acho que o Fundo Contingente de Reservas realmente merecia um pouco de mais atenção dos países, ainda mais agora que nós temos outros países membros, porque, assim, é uma ótima alternativa, ao meu ver, para os países membros ao FMI. Principalmente os países, alguns países entraram agora, que, poxa, a maioria desses países, todo o PIB do país é praticamente para pagar dívida externa. Então, assim, com esse fundo, eu acho que seria uma ótima chance de desenvolvimento. E qual a experiência nossa você acha que a China deve levar para lá? Bom, algumas eu diria, mas eu acho que o Brasil pode ajudar muito a China no jogo geopolítico, porque o Brasil tem um peso, a gente sabe disso.
tem um grande potencial para ser alguma potência no sul global. E a gente sabe, e a diplomacia brasileira ela é muito articulada com a diplomacia chinesa. Então, para o apoio geopolítico, eu acho que é muito interessante para a China ter um grande parceiro aqui na América do Sul, o maior país da América do Sul. E, além disso, também como uma reserva ambiental. E eu não digo isso no sentido de que pode entrar aqui no território do Brasil e tirar o que quiser dos nossos recursos. Não é isso, até porque não pode. A gente tem a nossa soberania, a gente sabe o quanto os nossos recursos são ricos, o quanto os nossos recursos são valiosos, mas como a China é um grande parceiro, a gente também sabe que poderia ajudar eles alguns minerais, coisas que a gente tem em abundância. Então, por que não? Gente, eu preciso dizer a vocês que eu estou conversando com Tainá Osler. Tudo isso que ela está falando está saindo de uma menina de 18 anos do primeiro período do curso de Relações Internacionais. Eu estou aqui muito feliz de poder encontrar uma jovem de 18 anos com tanta bagagem para poder conversar com a gente sobre BRICS Muito e sucesso obrigada. lá na cúpula dos jovens do BRICS. Dia eu 9 acho e que 10 de junho. o Centro-Oeste vai estar lá muito bem representado. Parabéns. Eu que agradeço. De Brasília, Luiz Boaventura para China Global Television Network.